que a gente vai ter um entrevistado especial. Vou até soltar uma vinheta aqui, ó. Humanamente, com o Dr. Daniel Barros. Doutor Daniel Barros conosco neste sabadão, primeiro sábado do ano. A Thalita falou que pra ela, doutor Daniel, desde ontem já não fala mais feliz ano novo pra ninguém, mas ainda não te vi, então feliz ano novo, feliz 2025 pra você, tudo bom? Feliz ano novo, Ivan, Thalita, feliz ano novo para os ouvintes. Eu vou dando feliz ano novo até março, mais ou menos, porque aí tem paciente que eu não vi ainda, chega no consultório, feliz ano novo, encontra o pessoal, depois disso já venceu, mas na brincadeira até março eu vou dando feliz ano novo. É justo, Então é justo. o ano novo é pra todo mundo que a gente não encontrou ainda, né? Isso. Até março. Até Passou março. disso já é Feliz Páscoa, né? Muito bem. Ô, doutor, a gente tá falando, enfim, a gente tá nesse mês de janeiro começando agora, janeiro branco, né? E a gente sempre fala disso aqui nas suas colunas, nas entrevistas, que é justamente aquela época em que há um alerta, né, para que as pessoas se preocupem, passem a se preocupar com a saúde mental, né, com a saúde emocional. E uma coisa que você sempre tem dito, né, nas colunas e nos programas do Humanamente, que faz com a Roberta Russo, que fez comigo também, é de que a população brasileira, no geral, tem se preocupado mais, né, nos últimos anos com a saúde mental. Datas como essa são importantes para esse aumento da preocupação da população com a própria saúde? São importantes sim, viu, Ivan? Porque a gente fala disso, né? A gente volta a tratar do tema. É muito interessante porque a gente tem tanta coisa para pensar, né? Você tem que pensar nas contas, você tem que pensar nos boletos, na matrícula da escola, você tem que pensar na prevenção de outras doenças, no uso de protetor solar, tem um monte de coisa que a gente pensa. Então, nem tudo fica no primeiro plano da nossa consciência, né? Nem tudo a gente está dando atenção, a gente está refletindo sobre aquilo. Então, quando a gente escolhe, elege alguns momentos para falar sobre aquele tema, para refletir sobre aquele tema, para trazer dados, para discutir aquele assunto que a gente já sabe, ele está lá guardado, ele volta para o primeiro plano, e isso vai aumentando a nossa conscientização sobre o tema. Então, é bastante importante a gente fazer isso, para lembrar, né? As pessoas estão mais preocupadas, as pessoas estão pensando mais, e vale a pena a gente reforçar essa preocupação, essa importância, essa atenção que a gente tem dado cada vez mais à saúde mental. Falar em cuidado, quando a gente fala que as pessoas estão mais preocupadas, me vem uma outra camada de pensamento. Muitas pessoas que eu acompanho, que eu estou perto, às vezes converso, eu de fora consigo observar, né? Claro que estou falando de uma forma leiga, né? Nada técnico, enfim. Mas eu consigo observar que são pessoas que às vezes precisam de um apoio psicológico, precisam de um atendimento, né? De uma terapia, enfim. Mas estão muito, misturam muito esses sintomas com a correria do dia a dia. Então, um exemplo, fulano, vamos parar um pouquinho, você não quer procurar uma terapia, não quer conversar? Não, isso não é nada, não. Isso é porque eu estou com muito trabalho. Não, isso é porque eu estou preocupado com um projeto que eu tenho que entregar lá na frente. Não, eu estou preocupado com uma conta grande que está vindo por aí. O senhor acha que em algumas situações as pessoas acabam misturando sintomas de preciso de ajuda com só uma sobrecarga de trabalho ou uma sobrecarga de atividade? Isso acontece muito, Thalita, e é engraçado que não acontece com outros problemas, né? Ninguém quebra o braço e fala, ah, não, isso aqui é só porque eu carreguei um peso, é só porque cai um tijolo aqui, não é nada. Quer dizer, é alguma coisa, né? Então, é importante que quando a gente sente algo e a gente começa a dar muita justificativa, ah, não, mas isso aqui é porque meu chefe está pegando no meu pé, ah, não, isso aqui é porque estão chegando os boletos, ah, não, isso aqui é porque... Né? Você começa a falar, puxa, mas por que tem tanta... Será que tem tanta coisa assim acontecendo? Será que essas coisas não estão refletindo em você de uma maneira mais intensa? Porque de fato isso sempre acontece. Sempre tem chefe pegando no pé, sempre tem boleto para pagar, sempre tem projeto para entregar, e nem sempre isso faz a gente ficar se sentindo mal, a gente ficar mais tenso, a gente não conseguir relaxar. O problema não está nas coisas, o problema está como a gente está sofrendo o impacto dessas coisas. Então essa é a atenção que a gente chama aqui, né? Essa atenção que é importante todos os dias, mas a gente lembra disso aqui no Janeiro Branco, como você está diante das circunstâncias. Você tem conseguido
relaxar quando pode relaxar, você tem conseguindo se alegrar diante das coisas alegres, as coisas alegres não estão te fazendo ficar feliz, você está reagindo exageradamente às coisas negativas, as pessoas estão comentando que você está diferente, então tudo isso são sinais, e a gente sempre fala quase um bordão aqui do Humanamente, né, que passou meses fazendo com a gente o Humanamente, na dúvida é melhor procurar e não ser nada, do que ser alguma coisa e não procurar. E esse começo de ano que você falou, doutor Daniel, é um período em que as pessoas costumam fazer metas e, obviamente, com as metas e com os começos, vamos dizer assim, surgem as expectativas. Quando a gente coloca expectativa nas coisas ou metas que às vezes não são ali tão tangíveis, a gente passa a se cobrar demais. E eu estou usando esses termos aqui porque são questões que mexem muito com a nossa saúde mental. Dá para, de alguma forma, eu sei que é difícil, né? Mas da gente se tranquilizar nesses aspectos, no sentido de melhorar essa nossa percepção sobre nós mesmos diante de tudo que está acontecendo, quer dizer, ter menos metas, se autocobrar, né, se não se cobrar tanto, enfim, não criar tanta expectativa, isso tudo é muito difícil, mas faz parte também desse cuidado, né? A gente já falou sobre isso também no Humanamente, né? Da gente ter ali uma espécie de um autocuidado, da gente mesmo criar mecanismos para que a gente não fique aí, com o perdão da palavra, louco no meio disso tudo, né? Porque começo de ano é difícil, doutor. Pois é, eu acho que tem uma coisa que passa por nós sermos um pouco é, mais realistas, menos ingênuos, sabe? Menos inocentes. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo um pouco a ingenuidade. É, e, lógico, é importante a gente ter metas, é importante a gente ter é, propósito, é importante a gente sonhar e querer construir coisas, mas é importante também a gente ser realista e saber que nem tudo vai ser exatamente do jeito que a gente quer, né? Essa ilusão de que, puxa, agora eu consigo, agora vai fazer tudo, isso vai gerar frustração e gera uma autocobrança, como você estava colocando. Então, sim, eu mesmo coloco metas, eu faço, eu falo aqui publicamente, a gente discute, mas são mais como roteiros, assim, são mais como linhas para linhas gerais, diretrizes para a gente ir seguindo, não são regras impostas que se a gente não cumprir, então a gente fracassou. Né? É importante a gente ter um pouco de realismo nesse sentido, perder um pouco a ingenuidade. E nem quando a gente deseja aí um feliz ano novo e tudo de bom para as pessoas, a gente esquece, e desculpa ser eu, né, dar notícia dia 4 de janeiro, sabadão de manhã, mas nem tudo vai ser bom em 2025. Acontecerão coisas ruins. Eu não desejo que isso aconteça, mas eu sei que vai acontecer comigo, com vocês, com os ouvintes, com todo mundo. Então eu desejo muitas coisas boas e desejo que nas coisas ruins você tenha pessoas boas ao seu redor para te ajudar a atravessar por elas, porque elas virão, né? E a gente tem um pouco dessa consciência, diminui essa frustração, essa sensação de derrota quando as coisas não saem exatamente do jeito que a gente quer. E aí, pegando um pouco da pergunta da Thalita e disso que você está falando sobre, enfim, de manter o pé no chão com realismo, de que nem tudo vai ser muito bom, é importante lembrar, né, doutor, que o sofrimento emocional, né, não necessariamente estará ligado a um transtorno mental, que também é uma questão que é tratada no Janeiro Branco, né? Isso é importante. Ainda dentro daquilo que você falou, é melhor procurar ajuda e saber o que é, o se tem, se não tem, do que ter e não procurar ajuda. Mas esse também é um recado válido, né, para esse mês. Sim, o sofrimento faz parte da vida humana, o que não significa que ele não deva ser cuidado. Ser cuidado não significa necessariamente ser medicado, não significa necessariamente ser tratado por um psicólogo, por um terapeuta ou por um psiquiatra. A gente precisa de cuidado, a gente precisa olhar, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa, enfim, discernir o que está acontecendo com a gente. Às vezes o cuidado vai ser dormir melhor, cuidar melhor do seu sono, isso já vai te melhorar. Às vezes o cuidado vai ser começar a atividade física que você prometeu e até hoje não começou. Às vezes o cuidado vai ser ir para terapia, às vezes o cuidado vai ser um tratamento médico. Mas a gente só vai saber o que precisa fazer se a gente
se observar, se a gente se cuidar nesse sentido e procurar ajuda na dúvida. Parece que o doutor Daniel ouviu minhas metas de 2025, viu, Thalita? Olha só, eu já estou anotando as dicas aqui também, porque assim, doutor, é um relato pessoal, eu me cobro muito, né? Isso às vezes, a gente já tem uma profissão que cobra muito da gente, né? Então, não saber dividir, dosar a nossa própria cobrança também acaba pesando aí o nosso dia a dia. Agora, doutor, eu queria entrar num recorte que assim, parece até uma questão clichê, mas me preocupa também, eu observo pais, né, tios, tias, avós, preocupados com os mais jovens, né? Semana retrasada, uns 15 dias mais ou menos, eu estava com uma prima em casa, ela tem essa faixa aí, essa faixa etária de 15, 16 anos, e aí ela dizia, não, pelo amor de Deus, não posta essa foto, tem que ter um filtro, porque sem filtro eu não consigo, e acabam se tornando, né, escravas das redes sociais, e assim, é impressionante o quanto isso impacta também o dia a dia das pessoas, né? Eu fiz um recorte dos mais jovens, mas eu sei que isso acontece também com pessoas adultas, mas a questão inclusive no seu atendimento aí diário, o senhor se depara com essas alterações emocionais dessa população mais jovem? O senhor acha que essa geração, ela vem com essa preocupação a mais? Porque a gente está em uma época que a internet, ela é capaz de, né, assim como te colocar no alto, te destruir no dia seguinte. Qual a avaliação que o senhor faz disso? A gente tem tratado muito disso e eu acho, Thalita, muito pertinente a sua pergunta, porque para mim a gente vai olhar no futuro e vai entender que 2024 foi um ano de mudança de consciência com relação às redes sociais. Já não é de hoje que a gente vem falando do problema, da preocupação, mas as evidências foram se acumulando, houve livros publicados com grande repercussão sobre o tema, e hoje já não existe a menor dúvida que a rede social, o celular de forma geral, a internet, mas particularmente as redes sociais, são ruins, são prejudiciais para a nossa vida emocional. Bom, tem um monte de gente que vive de rede social, que usa para o seu comércio, que usa bem, ok, não estou falando que elas deveriam ser jogadas na fogueira, mas a forma de nós usarmos e nos relacionarmos com a rede social tem sido muito negativa. A gente descobriu essa tecnologia, a gente lançou essa tecnologia no mundo sem saber o que a gente estava fazendo e hoje a gente vê, de fato, esse impacto muito negativo na vida das pessoas, em termos de autoestima, risco de depressão, sedentarismo, alteração de imagem corporal, qualidade de vida, qualidade emocional, enfim. Tem vários aspectos negativos no uso excessivo, no uso inadequado das redes sociais. Então, não estou dizendo que a gente tenha que necessariamente desinstalar e sair completamente das redes sociais, mas a gente precisa aprender a se relacionar melhor, de uma maneira mais positiva com elas. E com relação especificamente aos mais jovens, eles têm mais dificuldade por ter menos maturidade psicológica, menos experiência de vida e menos maturação cerebral, de fato, para conseguir fazer esse gerenciamento do que é um bom uso. Por isso, cada vez mais têm sido feitas campanhas para a gente adiar a entrada dos jovens, dos adolescentes nas redes sociais e monitorar e limitar de fato, porque, enfim, hoje não tem mais dúvida de que isso é prejudicial. Então, eu acho que 2024 foi um alerta bem geral, assim, falou-se muito disso. Eu espero que essa onda de atenção com relação a esse exagero não passe e a gente continue mais atento a isso ao longo desse ano. Isso vai direto com o tema, né, da campanha do Janeiro Branco deste ano, que é o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Até ainda, doutor, que pareça que a gente estava falando de metas, né? Eu vou me cobrar aqui para fazer algo por mim sempre. Parece bem grande, mas é óbvio que eles estão chamando a atenção aqui para questões como essa, né? Desliga um pouco a tela, né? Vai ver gente, vai curtir. Um dos programas que a gente gravou aqui na licença maternidade da Roberta, né? Foi sobre ir pro mato, né? E a conexão, né? Do homem com a natureza, enfim. Então, assim, é possível fazer coisas pela saúde mental agora e sempre. E aí, uma dos artigos ali do Instituto Janeiro Branco, que eu achei muito legal,
ele é assinado pelo Leonardo Abraão e tem o seguinte título: Ideias para fazer a campanha Janeiro Branco na sua casa. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, de como que eu moro sozinho, eu e o meu gato, o Ribamar e tal, mas a gente sabe que, então assim, eu não tenho problemas familiares e a gente sabe que isso acontece muito nas casas brasileiras, né? Tem muita gente que ainda tem uma porta fechada para esse tipo de assunto, assim como, né, doutor? Isso não vai para a mesa do café da manhã, não é nem toda família é a propaganda de margarina. É possível fazer com que não necessariamente a campanha, mas que esses assuntos, essas reflexões, essas dinâmicas e como elas são importantes dentro do seio familiar, também para ir criando esses laços, né, essas redes de apoio dentro da própria família. Esse é um dos pontos também da campanha desse ano, né? Sem dúvida, e eu acho que o gancho está dado aqui, né, Ivan? A pessoa pode falar: olha, eu estava ouvindo a Band News FM de manhã, você não sabe que assunto interessante, né? Não estou falando de você, não estou falando da sua mãe, não estou falando de você, não estou falando do seu filho, estou falando aqui sobre o cuidado da saúde mental. E essa é outra importância dessa campanha, né? Ela traz o assunto para o dia a dia das pessoas, e é o que a gente procura fazer sempre também no Humanamente, trazer isso para o cotidiano, para que as pessoas possam conversar sobre isso, para que as pessoas possam trocar ideias, né? E é importante lembrar também, né, Ivan e Thalita, que é, existem muitas coisas que a gente pode fazer pela nossa saúde mental individualmente, né? Então a gente pode tentar desacelerar, a gente pode mudar um pouco a nossa rotina, a gente pode tentar dormir mais cedo, a gente pode fazer atividade física, sair das telas, jogar os jogos de tabuleiro que a gente sempre fala aqui, que conectam as pessoas, em tudo isso. Mas o cuidado à saúde mental também é um cuidado coletivo. E a gente precisa também começar a falar mais disso, aproveitando, né, a Band News, a força da Band News que tem de cobrar e de trazer as bandeiras para políticas públicas, faz muita diferença, né? Desigualdade social, vulnerabilidade social, discriminação, preconceito, são atitudes coletivas, muitas vezes, que precisam ser combatidas coletivamente por políticas públicas e tem absolutamente tudo a ver com a saúde mental. Então, o Janeiro Branco, que é um tempo de conscientização do que a gente pode fazer pela nossa saúde mental, também pode ser uma porta aberta para a gente cobrar o que o poder público tem que fazer para a saúde mental das pessoas, né? Então, vale lembrar que o cuidado com a saúde mental, ele é individual, mas ele também é coletivo. Muito bem, a nossa ouvinte aqui, Thalita, a Nani, Hum. falou assim: que belo programa com o doutor Daniel Barros. Nem é o programa, hein? Mas acaba que vira. Porque eu tô olhando aqui, doutor Daniel, no nosso canal do YouTube, né, a playlist do Humanamente. E então, para fazer esse convite aqui para os nossos ouvintes, porque às vezes, e muitas vezes isso acontece, né? Você tá com uma dúvida específica de um tema específico e a gente já falou num programa lá atrás, a gente já conversou, a gente, claro, sempre retoma esses assuntos. Mas, por exemplo, aqui, o nosso ouvinte aqui de São Paulo, de Mauá, o Valdir, caminhoneiro, falando: eu preciso me libertar do celular, tá muito difícil. A gente já tem programa também falando sobre isso, então vai lá no YouTube da Band News FM. Eu gostei muito desse, acho que foi, se não o último ou o penúltimo, né, que você gravou com a Roberta, que é o da dezembrite. Agora a gente já tá falando da janeirite. Isso vale também um tema aí, porque, embora pareça, é um pouco diferente. Mas, enfim, fica aqui o convite, Thalita, para os ouvintes acessarem lá a playlist do Humanamente no nosso canal do YouTube e acompanhar todos os programas, né? E, enfim, são vários temas, são muitos anos já de Dr. Daniel Barros aqui na Band News FM. Tenho certeza que algum deles vai te ajudar, viu? Doutor Daniel Barros, muito obrigada, viu, pela participação. E eu vou pegar o seu gancho, já que foi o senhor que falou na abertura, eu vou falar agora no fechamento, viu? Um feliz ano novo para você. Um ótimo Obrigado, gente, 2025. para todo mundo. Um Valeu. grande ano e que nas coisas ruins tenham pessoas boas ao nosso lado. É isso aí. Um abraço, Valeu, doutor Daniel. professor. Estaremos juntos em 2025.